Fala, enxadristas! Tudo bem? Vamos dar sequência à nossa série de estudos de finais e vamos dar sequência à nossa parte 3 do estudo de rei e torre mais peão de torre na sétima contra rei e torre. O exemplo de hoje, da nossa parte 3, será necessário para a nossa parte final. Sim, estudaremos apenas um único exemplo hoje e na nossa parte final dois exemplos. E o exemplo de hoje vai ter uma relação com um dos exemplos da nossa última parte, por isso prestem atenção, porque essa ideia ou conceito é extremamente importante para nós quando queremos jogar esse tipo de final. Temos aqui a seguinte posição: as brancas têm a torre na casa 8, perdão, um peão na casa A6, que ainda não está na sétima, o rei na casa G3 e um peão na casa F3. As pretas possuem o rei na casa F6, um peão em F5 e a torre na casa A4. Notem que temos a presença de um peão do bispo para as brancas e um peão do bispo para as pretas. Vocês aprenderam nos vídeos anteriores que o peão do bispo das brancas livre é um grande problema tanto para a torre quanto para o rei das pretas, mas neste caso as pretas ainda possuem um peão na casa F5. O plano aqui das brancas é alcançar com o seu peão que está em A6 a casa A7, forçando que o rei do seu adversário retorne para casas importantes ou chaves para empate G7 e H7, ao mesmo tempo bloquear o peão do adversário que está em F5, tentar manobrar com seu rei até este peão, capturá-lo para deixar o peão de F livre para avançar na partida. Então, o primeiro lance extremamente importante aqui para as brancas nesta posição é o movimento F4. É extremamente importante que as brancas mantenham o peão das pretas F5 justamente na horizontal 5. Depois eu mostrarei a vocês, através de exemplo, o motivo para isso. A partida vai seguir, por exemplo, com rei G6, um exemplo. Finalmente, A7 para forçar a ida do rei das pretas para H7 ou G7 nesta posição. E temos, por exemplo, rei G7, rei F3, torre A3 cheque, rei E2, rei H7, rei D2, rei G7, rei C2, rei H7, rei B2, atacando a torre que está em A3, torre A6, rei B3, rei G7, rei C4, torre A5, rei B4, rei C5, rei B4, perdão, torre A1, rei C5, torre C1, cheque, rei D6, torre A1, rei E5, atacando o peão, torre A5, cheque, defendendo o peão, rei E6. Notem que agora, se a torre se movimentar, sair da casa 5, o peão de F5 cairá. E neste caso, as pretas jogam rei H7. A partir deste momento, as brancas jogam o lance decisivo, rei F6. Notem que agora as brancas retiraram a casa G7 do rei das pretas e forçaram a saída da torre de sua casa em A5, deixando, obviamente, o peão de F5 perdido na posição. Lembrem-se que, para não perder, a torre preta que está em A5 precisa se manter na coluna A. Então, ela deve realmente abandonar o peão de F5 e temos aqui, por exemplo, torre A1, rei captura F5 e agora vamos dar sequência ao que foi dito por mim. As brancas darão liberdade ao peão agora para que ele possa seguir sozinho dentro da posição, tentando chegar à casa F8 sem sendo coroado a dama. Então vamos ver o lance. Rei G7, rei G5, torre G1 cheque, rei H4, torre A1, torre A1, F5, torre H1 cheque, rei G3, torre G1 cheque, rei H2, torre A1 e finalmente temos F6 cheque, lance vencedor. Obviamente, se as pretas jogam rei captura F6, teremos torre F8 cheque seguido de A7 igual a 8 dama. E se após F6 temos rei F7, teremos simplesmente torre H8 ameaçando A7, A8 igual a dama. Se torre captura A7, teremos torre H7 cheque. Se rei capturasse F6, torre captura A7 com vitória das brancas. Espero que vocês tenham entendido justamente a ideia para vencer, bloquear o peão do adversário na quinta horizontal. Vamos ver algo diferente aqui, voltando à posição. Notem que temos ela com o movimento F4 executado, mas vamos pensar o seguinte, vamos pensar nas brancas jogando A7
imediatamente agora. Notem o seguinte, temos um peão em A7 das brancas, mas neste momento as pretas jogarão F4 cheque. Após F4 cheque, as brancas terão lances como rei G4, rei H4, rei H3, rei H2, rei G2 e rei F2. Para todos eles, a partida terminará empatada. Acreditem vocês ou não. Sugiro a vocês que testem as posições que estou demonstrando. Vou trabalhar apenas com uma delas para provar para vocês que as brancas não conseguem vencer a partida. Por exemplo, vamos ver o lance rei F2 ou o lance rei G4. São as duas opções aqui. Vamos tentar o lance rei G4. Obviamente, após rei G4, as negras precisarão jogar o seu rei na casa G7. Vocês já sabem disso. O rei está em G7 neste momento. Vamos ver agora um lance para as brancas. O movimento rei G5. Após rei G5, temos rei em H7. E após, por exemplo, rei F6, onde vocês podem pensar, mas agora eu joguei rei F6 e estou simplesmente controlando a casa G7 e estou passando a vez para a torre que vai deixar o peão livre. Sim, eu posso deixar o peão livre, mas qual é a grande diferença desta posição? Que após deslocar a minha torre para 2, por exemplo, o rei das brancas não vai estar capturando o peão, já que eles não estão mais em F5, e sim em F4. E se as brancas tentam retornar para capturar esse peão, eu simplesmente retorno com minha torre para 4, defendendo o peão. Não preciso jogar mais com meu rei que está em H7 e posso manter a minha torre na defesa do peão. E se as brancas tentam manobras, por exemplo, como rei E5, passando a vez para mim, eu simplesmente executo o lance rei G7 com o rei. Ou seja, se o peão estivesse em F5 após rei F6, as pretas perderiam seguindo o método visto por vocês anteriormente, já que eu teria que ficar sem movimentar o meu rei, seria forçado a movimentar a torre e perderia o peão de F5. Mas neste caso, com as pretas conseguindo colocar o seu peão na quarta horizontal das brancas, as brancas não ganham com nenhuma variante. Por isso, peço que vocês façam o teste de todas elas para que vocês possam internalizar a ideia defensiva e, obviamente, tendo a ideia de que precisa bloquear o peão do adversário na quinta para vencer o jogo. Espero que vocês tenham entendido este exemplo, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero contar com seus likes para dar visibilidade ao nosso canal e para que a gente possa continuar com esse projeto. Espero também contar com seus comentários e irei responder a todos eles. Até a nossa parte final.